Muito prazer, eu me chamo Regiane Rocha, sou psicóloga, especialista em atendimento de casais e esse aqui é o Cuidando do Casal. E para hoje eu quero te dar 6 dicas para poder dar um up aí no seu desejo e na sua excitação sexual. E também no final desse vídeo, fica aqui até o final, vai ter uma técnica, dica bônus, uma técnica para que você possa ainda hoje colocar em prática uma forma muito legal de dar um up aí na sua libido, no seu desejo, na sua excitação. No último vídeo aqui do canal, eu falei um pouquinho sobre a libido. Se você perdeu esse vídeo, não deixa de clicar aqui no card no final desse vídeo e assista para você entender um pouquinho melhor o que pode dar uma melhorada ou uma piorada na tua libido. Mas hoje eu quero explicar um pouquinho mais sobre o desejo e a excitação. Quando a gente pensa em desejo e excitação na parte teórica, elas costumam vir separadas. Aqui eu quero falar como um compilado, porque elas se correlacionam, elas andam de mãozinha dadas, né? E não necessariamente um vem antes do que o outro, né? Na teoria um vem antes do que o outro, mas na prática às vezes a gente pode, por exemplo, sentir excitação para depois sentir desejo de ter sexo, né? E aí sim o ato acontecer. Então eu quero deixar aqui para vocês 6 dicas para que vocês possam dar um up tanto no desejo quanto na excitação, ou seja, tanto em pensar em ter sexo, como também o seu corpo responder sobre o ato sexual, o seu corpo responder para ter o ato, ok? Primeira dica, praticar um relaxamento. Vamos lá, é muito difícil ter sexo tenso, né? Tanto para o homem quanto para a mulher é muito complicado. E é muito legal se você tirar um tempo para poder relaxar antes, para poder colocar uma musiquinha. Eu adoro associar a música com desejo, tá? Porque a música às vezes tem uma palavra, ou te traz alguma memória, te desperta alguma lembrança que pode ir ajudando a sentir o desejo ali. Né? E ao mesmo tempo, como que você vai conseguir, por exemplo, ter uma ereção ou até mesmo ter uma lubrificação se você estiver tenso? O seu corpo não vai estar preparado. Então, talvez fazer uma meditação, tomar um banhozinho relaxante antes, eu acho que é um passo muito interessante para dar um up aí. Segundo passo é incentivar-se, né? Eu acho que é muito importante a gente buscar formas de se conhecer, buscar formas de entender o que faz com que a gente se sinta mais sexy, mais confiante, né? Então, eu costumo brincar que não existe nada melhor para uma relação sexual do que uma lingerie nova, né? Porque você fica ali todo animado, todo feliz, se sentindo mais bonito para o outro, né? Então, é um passo interessante também. Talvez uma lingerie, ou então comprar uma coisinha legal no sex shop, né? Ou então dar um up na autoestima mesmo, trabalhar a autoestima. Isso é muito interessante para que você sinta mais desejo, né? Eu costumo dizer que o desejo começa com a gente. Se a gente não consegue se desejar, fica muito difícil esperar que o outro nos deseje, né? Então, é um ponto importante a ser pensado. O conhecimento é você entender um pouquinho, né, que é o passo 3, é você entender um pouquinho sobre os seus gostos mesmo, no geral. Né? Às vezes você gosta de um sexo um pouco mais carinhoso, às vezes você gosta de um sexo um pouco mais caliente, às vezes um pouco mais selvagem, mas o importante é você entender também o que te traz felicidade naquele momento, né? Não é seguir um padrão, mas é entender o que te traz satisfação naquele momento. E também, eu acho muito interessante entender os nossos limites, né? Porque às vezes a gente, né, experimenta uma coisa ali, não gosta, experimenta uma posição, não foi legal, não surtiu efeito, ou então, sei lá, experimenta o sexo anal, não é legal, ou então gostou, ok, beleza. Se conhecer e entender também limites ali, deixando claro para o outro, é claro. Ponto 4 é explorar. Explorar não é só masturbação, a gente sempre fala de masturbação, mas não é só masturbação. Né? Eu acho muito interessante que hoje tem muitos recursos para que um casal consiga ter novidade e também consiga estimular ali tanto o desejo e a excitação também durante o ato sexual. Então, tem lá a massagem tântrica, que é uma coisa legal, tem cursos para casais de massagem tântrica, tem todos os acessórios e brinquedos possíveis no sex shop, tem recursos digitais, tem um monte de coisa legal que o casal pode colocar em prática. E sim, eu acho que quando a gente pega nessas pequenas coisinhas ali do dia a dia, a gente vai explorando coisas novas, até mesmo posições. Tem um baralho que eu acho muito interessante, que ele vem com várias posições, né, do Kama Sutra, então é um negócio legal. Ou então mesmo tem o próprio Kama Sutra, né? Explorar um pouquinho ali algumas posições diferentes, porque aí sim sai daquele negócio ali meio tradicional, meio morno, e é algo que instiga o desejo, né? Algo que instiga. Tudo que é novidade, naturalmente, já instiga o desejo. E aí, quando você começa a experimentar aquele negócio, tá ficando bom, a excitação vai subindo, vai subindo. Então, são coisinhas que andam de mãozinhas dadas mesmo.
O passo 5 é entenda quais são as posições sexuais que favorecem a sua excitação. Sim, estranho pensar nisso, né? Mas o ato sexual, ele não é só aquilo ali que a gente está acostumado a ver. Tem algumas posições, por exemplo, que elas favorecem o fluxo sanguíneo, né? Então acaba que é muito mais fácil para um homem manter a ereção talvez com uma posição do que com outra. Da mesma forma, né? A mulher ela também se enche de sangue para poder ter ali a excitação e a vulva, tudo fica cheio de sangue. Então todos os dois passam por isso. E às vezes você vai estar numa posição sexual que vai estar desfavorecendo. Então não vai estar legal, entendem? Então assim, pensar um pouquinho, olha, essa posição sexual aqui, eu não consigo sentir prazer, eu não consigo gostar dela, né? Ou então eu acabo perdendo a ereção, é muito comum, dependendo da posição, principalmente que prende o fluxo sanguíneo, né, no homem. Então assim, dá uma prestada de atenção nisso, sabe? Isso ajuda muito a que seja mais prazeroso. E o passo 6, né, é prestar atenção na contracepção. Às vezes a gente não fala muito sobre isso, mas se a contracepção não estiver em dia, às vezes a pessoa vai pra cama tensa, né, e aí não relaxa, não consegue se entregar, ou não consegue curtir, ou é aquele negócio ali que, assim, o tempo todo preocupado com se vai acontecer alguma coisa com a camisinha, ou se o DIU saiu do lugar, ou se tomou o remédio, sabe? Se o outro vai conseguir segurar. É umas coisas, assim, que não favorece o ato, faz com que a pessoa fique desestimulada de fazer sexo, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que é importante o casal estar ali alinhadíssimo, a contracepção, né, caso eles não estejam tentando ter filhos naquele momento. E agora vem a dica bônus, que é a técnica mapeamento corporal. Mapeamento corporal é uma técnica que eu adoro indicar no consultório. Eu acho o máximo, que é o casal se deitar nus, assim, completamente peladão mesmo ali na cama, sem vergonha, sem nada, e tentar explorar o máximo possível o corpo um do outro, né? Então, explorar mesmo, assim, ver como que a gente pode, às vezes, um beijo na nuca, como que o parceiro reage, quais são os pontos que o outro mais sente tesão quando a gente mexe, né? Qual é a forma que a gente pode estimular de um jeito novo o corpo do outro. Às vezes eu brinco, né? Usa um gelinho, usa uma pluma, usa uma coisinha assim diferente, uma textura diferente, né? Para que você, de cima a embaixo, dos pés à cabeça, consiga ali, frente e verso, identificar no corpo do seu parceiro o que ele gosta. E ele também vai fazer isso com você. Então isso é um momento de muita intimidade, né? De muita intimidade. Coloca uma musiquinha, né? Eu acho assim que é legal. Eu adoro que associe música com momentos prazerosos. Coloca uma música, uma tacinha de vinho, pode ser a cervejinha também. Ou então, se você não bebe, vai a água, um suco, qualquer coisa, para fazer com que aquele momento seja o mais prazeroso possível. E aí sim, fazer com que esse momento ali seja um momento de autoconhecimento e descobrimento do corpo do outro também. Essa técnica chama mapeamento corporal. Se você tiver interesse, né, tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, pode me chamar no chat, lá no Instagram, @psicuidando-do-casal. Tem uma folhinha que eu encaminho, né, explicando um pouquinho mais sobre a técnica. Se você quiser experimentar, me chama lá que eu te passo a ficha, ok? E é isso, eu agradeço você que ficou até aqui. Qualquer dúvida, comentário, vai ser um prazer responder. É muito bacana saber e ver ali também o envolvimento de vocês nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Não percam e não deixem de se inscrever no canal. Tchau, tchau!